Hoje vai rolar a estreia do Ancelotti pela seleção brasileira, então vamos tá dando uma olhada aí numa possível escalação de quem vai pra jogo hoje. E detalhe, sem Rafinha, sem Neymar, será que o Vini vai brilhar no jogo de hoje com o Ancelotti? Então vamos tá dando uma olhada nisso agora. E já vamos começar aqui então com uma provável escalação da seleção brasileira. Alisson no gol, aí Wanderson, Alexandro, Danilo ou Marquinhos e Alexandro. Este é o sistema defensivo do Brasil, com 2 zagueiros. Eu acredito que o Marquinhos pega essa titularidade, pelo menos nesse primeiro jogo. No meio do campo nós temos o Casemiro, Gerson, Bruno Guimarães ou Andrei Santos. E ali, atuando como 10, né? Ou seja, flutuando entre a meia e também o ataque, nós teremos o Estevão, que é uma posição que normalmente ele joga. A dúvida é se, por exemplo, o Marquinhos joga para ser capitão da seleção ou se a abraçadeira fica com o Casemiro. E para fechar o ataque, nós temos o Vini Júnior, habitualmente nesta posição. O Ancelotti conhece muito bem, porque é assim que ele joga no Real Madrid. E também o Richarlison atuando como 9, atacante mais ali na ponta, mais enfiado. Em entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti justificou a escalação sem aquele meia de origem clássico que era muito comum nos times do Brasil. Ele explica, vamos ouvir. Este equipo en sus características tiene calidad en el medio porque Gerson es un jugador que tiene mucha calidad para jugar no solo en el juego de construcción, sino también en el juego entre líneas porque Bruno está bastante acostumbrado a jugar. Cada jugador tiene sus características y tenemos que plantear un partido teniendo en cuenta las características. Tenemos Andrei, que es un jugador que tiene mucha calidad, que no conocía mucho, que he visto en estos días, me parece un jugador completo, un medio completo, como tenemos Pereira, que lo está haciendo muy bien. Entonces la creatividad no va a ser un problema porque enfrente también tenemos jugadores que tienen uma criatividade enorme. E detalhe também, cara, que tu dá até pra ver aqui, né, cara, Casemiro e Gerson ali mais no meio, volância ali, e o Bruno Guimarães, cara, ou o Andrei Santos ali, né, jogando na posição que pertence ao Rafinha, né, então o Rafinha joga por esse meio aí, né, que acompanha o jogo lá do Barcelona, sabe, que o Rafinha joga por ali, e pensa só, cara, Vini de um lado, Estevão ou Rodrigo do outro, e no meio, quem? Rafinha, cara, possivelmente melhor do mundo, acho meio difícil, mas jogou demais essa temporada. Então, mano, é absurdo. Esse ataque da seleção brasileira é absurdo. E o que dá medo, cara, é que esse ataque não funcionava, né, cara? Com a mão aí na mão de outros treinadores, né, cara? Tomara que dê certo na mão do Ancelotti. E também, né, sem Rafinha, sem Neymar, será que hoje é a partida de redenção do Vini? Aquela partida que ele vai pegar pra destruir? Ou será que não vai dar certo nem com o Ancelotti? Então vamos ver um pouco sobre isso agora. Você tocou num ponto legal, cara. O Vinícius Júnior precisa jogar na seleção brasileira. Agora, é aquilo que eu falei, não tem mais desculpas. É o técnico que o conhece, o técnico que soube fazê-lo crescer no Real Madrid, com certeza vai fazê-lo crescer na seleção. Se não crescer, é porque algo de diferente acontece. Você já vestiu a camisa da seleção brasileira, a hora que você bota ela, a turma fala que você fica diferente, você fica meio super-homem. Tem gente que não quer ser super-homem. Fica mais bonito. Tinha duas suspeitas, né, Fernandinho, de que ninguém era capaz de armar como técnico um esquema que privilegiasse o Vinícius. Acho que com o técnico do Real Madrid na seleção, esse problema está resolvido. Então, o Vinícius Júnior merece isso? Ele é um cara tão diferente para ter um técnico... Se o cara foi protagonista no Real Madrid, acho que merece. Mas o segundo ponto, talvez esse seja o mais importante. Vestir a camisa da seleção é pesado. Eu tenho a impressão de que em Nós já cobrimos muita seleção brasileira, igual cobrir seleção brasileira. Pesado, você está sentado num barril de pólvora diariamente, você não sabe o que vai acontecer. Eu tenho a impressão de que em muitos momentos a camisa ficou pesada para o Vinícius Júnior. Vamos ver se com um técnico com o qual ele está super habituado, essa camisa talvez lhe dê um pouco mais de segurança e tranquilidade. Também. Esse ano ele não foi tão bem, né? No Real, essa é a realidade. O Real inteiro não foi. Até o Ancelotti, ele mesmo reconhece. Verdade. Mas ano passado, com esse mesmo time, ele destruiu, né? Então ele precisa voltar a ser aquele Vini Júnior da seleção. Estou com o Nicola, acho que nenhum treinador seria melhor do que o Ancelotti para poder... Para ele? Para ele, fantástico. Para o Vini foi ótimo. Para o Vini foi ótimo. Para ele, para o Casemiro. Agora ele precisa jogar pela seleção, essa é a realidade. Ele precisa voltar a querer ser protagonista, porque... Mas você não acha que a camisa pesa pra ele? Eu não acho que é camisa, cara. De verdade, eu não acho que é camisa. Eu acho que quando tem alguém maior, que ele se vê maior que ele precisa assumir esse protagonismo, entendeu?
Hoje, no Real Madrid, quando chegou o Mbappé engoliu ele de novo, porque ele é um menino bom. Tem pessoas próximas dele que ele é um menino bom. Se ele tiver que fazer o gol e dar um passe, ele prefere dar um passe. Ele personalidade, quando você tem uma concorrência eu acho que não tem outra explicação. Hoje nós temos os protagonistas. Se você for olhar, cara, as últimas 3 Copas do Mundo, era o Neymar e outros bons jogadores do lado. Agora pode ser diferente, se por acaso o Neymar voltar, ou o Rafinha, ou o Vinícius Júnior e outros jogadores diferentes, que não vai ficar nas costas de um só, como ficou nas últimas Copas. Eu acho que a gente não tem um grande craque, né? O Vini talvez seja esse grande craque da seleção, estou falando sem o Neymar, né? E hoje para ele foi muito bom a chegada do Ancelotti. Mas a gente tem um grupo mais equilibrado, Fernando. Não tem aquele jogador que é o grande destaque da seleção. Antigamente eram os destaques, né? Tinha um monte. Que chama todos os holofotes, mas a gente entre eles. Tem um time ali, nota 8, mas todos estão perto. Eu me lembro que o Vampeta falou, e o Edilson também, que na Copa de 2002, o Cafu falou, desculpa, que o time reserva sempre dá uma pau no time titular, cara. Como o adversário do Brasil, que nós ganhamos a Copa em 2002, era o time reserva, cara. Olha a diferença de quantidade de jogadores que eram definitivos. O reserva do Romário era o Viola. E o reserva do Viola era o Ronaldo, só o Ronaldo Fenômeno. Era um moleque, 17 anos, mas já era um monstrinho. Mas era um monstro. Era um monstrinho. Era um monstro já. Então, antigamente a qualidade era lá em cima. Hoje... E é engraçado, cara, porque se tu for parar pra olhar nome por nome, igual Vini Júnior, agora vai ser interessante também, porque vai ter o Ancelotti, né, cara? Se o pessoal não entendia por que o Vini não dá certo na seleção brasileira, será que a camisa pesa? Agora a gente vai ter uma resposta, né? Porque Vini Ancelotti, se ele não jogar bem, cara, alguma coisa tem. Mas jogando mais pro lado dele, mais pro meio, tem quem? Rafinha, cara. O Rafinha joga um absurdo, é cotado pra ser bola de ouro, né? Então, não tô dizendo que ele vai ser, mas tava cotado, é um dos cotados. Então, Rafinha joga um absurdo. E tem quem mais, cara? Falando só desses 3 ali mais da frente. O Estevão, que vai jogar lá no Chelsea agora, já vai pegar logo de cara uma Champions. Então, cara, é outro nome também que pode vir a se destacar muito aí. Já tá se destacando e pode se destacar muito mais. Fora também o Neymar, né? Que não foi convocado, mas o Ancelotti já falou que se ele estiver bem, pretende contar com ele pra Copa do Mundo. E lembra, né? Quem fez gol contra a Croácia foi o Neymar, cara. Puxou a responsa, driblou e fez o gol. Então, vai ser interessante ver isso aí quando tiver todo mundo disponível, né, cara? Porque não vai ter Rafinha, não vai ter Neymar, não vai ter uma galera aí, né? Tem uma galera lesionada, mas vamos ver isso daí. E aquele negócio, não tô falando que o Neymar merece ser o titular, o camisa 10 melhor do... Calma, cara. Eu tô dizendo que o Neymar, inclusive o próprio Ancelotti falou que o Neymar é um jogador muito importante para a Copa. É importante ele se recuperar para a Copa, entende? Então se tu ficou bravo, vai reclamar com o Ancelotti, entendeu, cara? Então pelo menos pra mim, eu vejo o Neymar tendo vaga nesse time, principalmente na preparação para a Copa. Se ele estiver bem, né? Porque se ele estiver, né, com metade do tornozelo e metade da perna lascada, não dá certo, né, cara? Mas tem muito nome também de peso nessa seleção. Diz aí embaixo se tu concorda, se tu curtiu essa escalação do Ancelotti, ou se você mudaria uma coisa ali, uma coisa aqui.